Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Luciana, hoje eu estou aqui com o João, da PGC. Oi, pessoal, boa tarde. Então, ele vai falar um pouquinho aí de como melhorar a experiência de compra, tá, da sua loja virtual. Eu acredito que todos vocês já conhecem o processo do nosso chat, tá, do nosso bate-papo. Então, as perguntas, elas são moderadas e a gente libera no final, tá, para que ele possa, então, esclarecer. E ele já vai dar início, só lembrando que no final a gente vai ter uma condição especial aí para o pessoal que ficar até o fim, que vai super valer a pena aí com um desconto, tá bom? Então eu vou passar aqui para o João e ele já vai dar início à palestra. Boa tarde, pessoal. Vamos lá começar mais essa palestra aqui. Começar me apresentando, eu trabalho com e-commerce há 10 anos, sou sócio fundador da PGC e especialista em experiência de compra, tá? Eu também escrevo para o e-commerce Brasil, tenho um curso de plano de negócios, que é mais para quem ainda vai entrar, e fui proprietário de e-commerce durante 4 anos, inclusive aqui na Fast Commerce, tá? Então, acho que eu tenho aí uma experiência prática também de operacionalizar, desde o início era eu que fazia toda a operação, a empresa foi crescendo, e no final, hoje eu toco a consultoria e atendendo clientes que passam muito pelo aquilo que eu passei com a própria Templo Zen. Eu tenho também um blog, chama E-Commerce Ideas, quem quiser visitar e colaborar, a ideia de levantar sites interessantes, ideias legais e fazer um grande levantamento disso para que seja referência aí para todo mundo. Bom, vamos lá, vamos começar. Aqui é a nossa agenda de hoje, então eu vou falar um pouquinho da questão da importância da tomada de decisão com base no cliente, a experiência de compra, por que criar uma experiência de compra inesquecível é fundamental para gerar rentabilidade no e-commerce, 3 atributos que fazem a diferença para a fidelização, e aí eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que eu uso na minha consultoria que vocês vão poder aplicar também. Uma delas é o teste com um cliente oculto virtual. Vou falar um pouquinho dos benefícios e o que se analisar nesse teste, falar um pouco do teste espião, e aí a gente vai dar uma passadinha por um estudo de caso, que é a Theodora Home, uma loja aqui da Fast, onde a gente fez esses testes online, e vocês vão poder entender um pouquinho mais que tipo de informação a gente consegue coletar e receber através de um teste como esse. Bom, qual a importância da tomada de decisões com base no cliente? Hoje a gente tem aí um cenário onde a mídia é cada vez mais cara, né? Então depende do segmento, mas se fala entre 200% e 300% de aumento do custo do CPC de 2 anos para cá, às vezes é até mais do que isso. O aumento da concorrência, então o e-commerce tem uma barreira de entrada muito baixa, então cada vez entram mais players nos mesmos segmentos, e como se diferenciar com isso. O pessoal está sem som? Está tudo ok? Está tudo ok, eu estou ouvindo por aqui. Ok. A questão dos grandes players comprando share do mercado, então eles acabam gerando regras de negócio, como frete grátis, e o parcelamento a 12 vezes sem juros, e como rentabilizar o negócio, né? Como melhorar os seus resultados com um cenário tão complicado. Aí eu trago aí 3 questões que eu acho fundamentais. Uma delas é o que vem por dinheiro vai embora, né? Uma frase do CEO da Staples, não me lembro agora o nome dele. Então essa briga de preço, essa preocupação com o concorrente, você vai conquistar um pedido, mas não um cliente, né? Do mesmo jeito que aquele consumidor vai comprar de você naquele momento, por causa de uma promoção, por causa de um preço, na próxima oportunidade ele vai comprar de outro, né? Você não vai conseguir gerar relacionamento nenhum com ele. E a questão do foco no cliente, quem coloca o dinheiro no seu bolso é o cliente. Então vamos olhar um pouquinho melhor para ele. Hoje eu vejo muitas lojas se preocupando com a concorrência, se preocupando com umas questões de mercado, mas não olhando para o cliente. É difícil você encontrar lojas que realmente façam um trabalho bem próximo com o cliente, façam pesquisas com o cliente e com isso tome decisões. Também não adianta você ter um recurso lá de depoimentos, tudo mais, se você não usar nada disso para que otimize a sua loja, né? Então, se você criar uma experiência de compra inesquecível, você vai ter clientes leais, cliente leal compra mais,
e se você tem uma recorrência de compra, você tem um lifetime value, aí um tempo o teu cliente vai valer mais para você, e isso você vai aumentar a rentabilidade, né? Então não é segredo para ninguém que o custo de aquisição é muito maior do que o custo de retenção, e onde está a rentabilidade dos clientes no e-commerce hoje? Está na recorrência. Você dificilmente consegue ter um primeiro pedido rentável. Você vai rentabilizar o seu investimento em mídia ao longo dos pedidos seguintes. E para isso você tem que criar uma experiência de compra inesquecível e diferenciada. Então, o que a gente precisa fazer para realmente conquistar essa experiência de compra? Primeiro, você tem que conhecer profundamente o seu cliente e a jornada de compra. Quais são os passos? O que passa na cabeça do seu cliente até tomar a decisão final de compra? O que para ele é importante? Será que realmente o frete grátis para receber em 4 dias ele é fundamental? Ou ele prefere uma regra diferenciada, onde ele tem um benefício diferenciado? Então, entenda o problema do seu cliente e venda a solução. A Netshoes, ela não vende um tênis, ela vende uma solução para o corredor profissional que tem que correr uma maratona. É esse o discurso que eles têm. É muito mais eficaz você vender solução do que você vender apenas um produto. Diferencie a sua marca, seja claro e consistente. Então, gerar esse relacionamento, esse engajamento, a pessoa tem que lembrar da sua marca depois que ela realmente efetuou o pedido. Daqui 2, 3 meses ela tem que lembrar de você. Se você não tiver uma experiência de compra inesquecível, ela não vai nem lembrar com quem que ela comprou. Crie uma cultura empresarial, crie uma história, mostre essa história da sua empresa, aquilo que você acredita, transmita isso para o seu cliente. O cliente é muito sensível a isso. O cliente compra boas ideias. O cliente compra empresas que tenham conceito por trás. Não seja apenas uma empresa de varejo que compra e vende e que não transmite nada mais do que isso. E forme equipes apaixonadas e engajadas. É fundamental que você tenha uma equipe de atendimento que realmente compreenda tudo isso, compreenda a cultura empresarial e dê autonomia para ela. Não adianta você fazer todo um discurso e na hora que ele tem que resolver um problema com o seu cliente, você não dá autonomia nenhuma, ele não consegue sair. Isso gera, inclusive, uma má experiência para o cliente. Então, a grande conclusão aqui nessa primeira análise é: conquiste a confiança do consumidor e ofereça uma experiência de compra inesquecível. Esse é o primeiro passo para a rentabilidade. Você não vai ganhar rentabilidade só no preço, nas regras de negócio, no parcelamento. Você tem que realmente criar uma experiência de compra inesquecível para que aquele cliente volte a comprar com você e divulgue isso naturalmente para outras pessoas, outros consumidores. Aqui eu trouxe para vocês aí um case da Rei. A Rei é uma empresa de calçados específicos para tracking, essas coisas. Ela foi um dos grandes cases discutido no shop.org, que é um dos grandes eventos mundiais aí de e-commerce. E eles têm na parede do escritório deles toda a jornada de compra do consumidor. Ou seja, eles sabem do começo até o final como que esse consumidor pensa, o que ele faz e como ele toma a decisão de compra dele. Se você tem isso claro, você vai saber atuar melhor, vai saber investir melhor naquilo que realmente vai te trazer um resultado. A Rei, eu acho que é uma grande referência, vale a pena todo mundo visitar, consultar, entender um pouquinho mais dessa empresa, que ela foi uma das grandes referências discutidas no Shop.org desse ano. E a experiência de compra de vocês, ela é inesquecível? Vocês já pensaram nisso? O que vocês fazem para que isso seja inesquecível? A gente começa no site, né? O site tem que ser agradável e de fácil navegação. O consumidor ele demora 8 segundos para ter uma boa impressão ou não de um site. Então, se você já tem um site pesado, um site mal feito, uma home mal feita, isso já vai causar uma má impressão. E a chance do cliente abandonar o teu site logo no início é gigante. A gente fala que a home é flagship, né? A flagship que são as lojas conceito de hoje em dia, porque cada vez mais a home ela não é uma área muito efetiva de conversão. Ela é muito mais uma área onde você transmite o conceito da loja, você transmite os produtos que você vende, mas não é aí que o cliente vai tomar a decisão de compra dele. Ele vai navegar, ele vai na busca, ele vai nos filtros, ou então ele já veio de uma landing page, de uma campanha e já caiu direto num produto.
Hoje em dia a home ela é muito mais para transmitir um conceito, a ideia da loja e os produtos, claro, tem que ser algo bastante vendedor, mas não é mais um canal, uma página de entrada de grande conversão. Jogue limpo, né? Deixe as informações claras, parcelamento, outras regras de negócios fáceis de encontrar. Horário de atendimento é fundamental e tem que estar na home. Hoje em dia a gente encontra em grandes sites aí dos top 5, que você vai lá e não sabe nem que horas que eles atendem, a hora que você tenta falar com o atendente à noite, porque se ele não te informou, você deduz que eles estão abertos, você não consegue falar. Isso gera uma péssima experiência de compra. O seu produto tem que ser fácil de encontrar, a sua categorização, a eficácia da busca, isso é fundamental para você entender, para você agradar o seu cliente. Isso vale a pena fazer alguns testes, então pensa nos seus produtos de maior venda e peça para alguém simular uma compra, vê em quantos cliques ou em quanto tempo ele consegue chegar até esse produto. Isso está simples, isso é fácil, você consegue chegar lá rapidamente, isso gera uma boa experiência. A questão de fotos, descrição, vídeos, não preciso nem falar, acho que isso todo mundo já sabe. Mas trate isso também de uma forma mais emocional. Não coloque aquilo lá puro e simples com os dados técnicos ou com uma mera descrição do que é aquilo. Convença, seduza, gaste tempo na descrição dos seus produtos. É melhor uma loja que tenha 100 ótimos produtos com fotos perfeitas, descrição perfeita, do que ter 300 mal feitos. Produto ruim, com foto ruim, descrição ruim, não vende. E tem um checkout simples e objetivo, seja fácil, né? Eu acho que aqui a Flash Commerce tem o One Page Checkout, se a sua loja ainda não tem, você tem que procurar isso, você tem que facilitar o trabalho do seu cliente, do seu consumidor. Isso é fundamental para criar uma experiência simples, gostosa de compra. Eu, por trabalhar com isso, eu faço muitos testes. E uma conclusão que eu tenho tirado hoje, como é difícil fazer compra no e-commerce atual. E eu estou falando de lojas grandes. Se você quer comprar 10 produtos em 10 lojas diferentes, você tem que passar o dia inteiro. Você não encontra as informações, você vai falar com o atendimento, você não sabe se ele está disponível, se não está. O chat fica offline no meio de um horário comercial. A gente tem que melhorar essa experiência de compra. A experiência no e-commerce, ela é muito valorizada nos outros países. No Brasil, a gente enche de lado, a gente só pensa em mídia, a gente só pensa em ROI de mídia. Mas é o nosso ROI da experiência do cliente, né? Por isso que os grandes, quando a gente fala nos Estados Unidos, na Europa, de taxas de conversão de 10%, 12%, que é algo que é um grande sonho nosso e muito distante ainda, eles valorizam a experiência do cliente, eles trazem o cliente de volta. A taxa de conversão de um cliente que já comprou, ela é muito superior de um primeiro pedido. A gente tem que correr atrás disso. A questão de atendimento é fundamental, é um dos pontos críticos de todo e-commerce e é onde o pequeno e médio lojista tem que explorar. Os grandes, eles acabam utilizando automatização, o volume é gigante, eles não conseguem dar um atendimento personalizado. A gente tem aí também, novamente, a Netshoes, que eu acho que é uma grande referência, eles têm uma área de esportistas profissionais, normalmente são ex-profissionais que fazem um atendimento específico. Ele não vai só responder a questão de pagamento, de troca, ele vai te orientar a comprar o melhor tênis, né? Aqui eu trago também uma outra frase. Quando o cliente entra em contato com a empresa, ele quer mais do que ser ouvido e ter seu problema resolvido. Ele quer que o atendente se engaje na história que ele tem para contar, no problema que ele precisa resolver. Então vai muito mais além do que isso, né? Um outro case muito bacana é a Nature, que é uma loja, um supermercado de orgânicos. Eles têm um chat com nutricionista. Então, se você tem dúvida do que comprar, você entra no chat do nutricionista. Aqui eu tenho 2 exemplos reais de e-mails que eu recebi. Eu vou ler para vocês que eu acabei colocando essa flechinha em cima aí por erro meu, mas para vocês entenderem o que é. Eu criei uma situação onde eu queria comprar, eu dizia que eu era solteiro e queria comprar uma sanduicheira, mas onde eu pudesse também fazer grelhados. E mandei isso para vários grandes lojistas, tá? Aqui a gente está falando em grandes mesmo. Uma resposta que eu recebi foi: atenção ao seu contato, informamos que verifique junto ao site para verificar o produto que você deseja adquirir.
tá de brincadeira, né? Eu estou pedindo uma informação, uma ajuda para comprar, e ele manda eu entrar no site. Isso eu já fiz. É a mesma coisa que você entrar na loja e o cara chega e fala assim, ó, toque o manual de todos os produtos, veja qual que serve melhor para você. Isso não é atendimento ao cliente, isso não gera uma boa experiência. Aqui um outro, tão grande quanto, me respondeu o seguinte: referente à sua solicitação, através da busca por departamentos, o senhor pode verificar nossas variedades e, através da descrição do produto, analisar qual tem suas expectativas. De novo, ele não me respondeu. Eu já fiz isso. Eu quero que ele me ajude. Eu estou em dúvida daquilo comprar. Ele é o vendedor. Eu vou entrar na loja e o cara vai me responder que não pode, que eu tenho que olhar na prateleira. Ele vai me levar, vai me explicar o que é cada um. É isso que eu queria, é isso que a gente tem que fazer. E aqui eu estou falando de 2 casos de empresas realmente muito grandes. Questões com entrega de prazo, né? Entrega do pedido dentro do prazo. Aí existe um número de 41% que recomenda empresas que cumprem prazo de entrega. Realmente receber um pedido atrasado gera uma experiência super negativa, a chance desse cliente voltar a comprar na sua loja é quase nula, então a gente tem que se preocupar muito com isso. Eu falo isso um pouquinho mais lá adiante, mas para fidelizar o cliente, você tem que entregar aquilo que você prometeu. Se você acha que não vai conseguir entregar, não prometa. É muito comum que o atendimento ao consumidor, ele tente agradar o consumidor na hora, ele tente prometer, falar que vai resolver, mas se ele não tem certeza que ele vai resolver, não prometa. É melhor você falar, desculpa, explicar o porquê também. Você precisa do seu pedido amanhã, mas a gente tem todo um processo de separo, de conferência e tudo mais, a gente consegue entregar em 2 dias. E aí, se você conseguir entregar amanhã, ótimo, vai gerar uma ótima experiência, mas não prometa aquilo que você não consegue cumprir. 29 dos clientes que receberam produtos incorretos nunca mais voltaram a comprar na empresa. É algo bastante comum também, né? Então, quando você tem vários pedidos para sair, você não tem um RP automatizado, ou você tem que fazer aquilo meio que manual, você coloca produto a mais, você inverte as etiquetas e manda um pedido para um lugar, outro para o outro. Isso gera uma experiência de compra realmente muito negativa e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E controle a ansiedade do seu cliente. 75% dos clientes esperam receber notícias do andamento do seu pedido, né? Seja ele por e-mail, SMS, site ou telefone. Isso é bastante comum, né? Aqui na própria plataforma da Fast Commerce tem todos os status, você vai mandando isso tudo, mas ele é fundamental que ele seja feito e que ele seja uma rotina diária e que seja uma prioridade, inclusive, tá? O cliente virtual, ele é ansioso, ele fez uma compra virtual, muitas vezes numa loja que ele não conhece, e chega na hora de receber o produto, ou ele não recebe nenhum e-mail, ele vai ficar super preocupado se aquilo realmente foi, se vai ser cobrado ou não vai receber. Então, vamos atender esse cliente de uma forma especial, mantendo ele informado de todos os processos. Uma experiência no e-commerce inesquecível é uma experiência onde você foi surpreendido. Então pense no momento que ele vai receber, de surpreender ele de alguma maneira. É claro que ele tem que pensar em custos, tudo mais. A gente sabe toda a questão de rentabilidade, necessidade de rentabilidade do e-commerce, mas mandar, mesmo que seja uma cartinha do proprietário da loja, agradecendo e convidando ele a opinar sobre alguma coisa, um brinde, uma amostra grátis, um benefício, tente surpreender. Faça uma embalagem realmente inesquecível, com cheiro, com alguma coisa que realmente a pessoa abra a caixa e fale uau, que bacana. E invista no pós-venda, né? É outro fato que a gente vê muito pouco no e-commerce, a preocupação em ganhar o primeiro pedido, mas não há a preocupação em transformar esse pedido num cliente. E para isso você tem que fazer pós-venda, você tem que voltar a falar com esse cliente, você tem que oferecer algo diferente para ele para uma segunda compra. Então vamos investir nesse pós-venda. Ele é até mais importante do que a primeira venda que você vai realizar. Aqui eu trago para vocês 3 atributos, eu já falei um pouquinho antes, mas eu vou fortalecer, que você precisa ter para fidelizar seu cliente. Isso aqui é um estudo americano. Lá eles levantam que, assim como em várias outras ocasiões, a regra do 80-20, né? Então, 20% dos seus esforços te trazem 80% dos resultados, ou 20% dos seus produtos trazem 80% do seu faturamento. O que ele fala aqui é que 20% dos esforços vão te trazer 80% da fidelização dos seus clientes. E quais que são esses 20% e que são mal feitos mesmo assim?
O primeiro deles é entregar o que você prometeu, né? Eu já falei isso anteriormente, vou fortalecer aqui. Faça aquilo que você disse que iria fazer. Então, mesmo que você não agrade ele no primeiro instante, não prometa aquilo que você não vai conseguir entregar. A questão de prazo, que também é super delicado, se você acha que vai entregar em 5, fala que vai entregar em 6, e se você entregar em 5, você vai criar uma ótima experiência. É claro que você tem que ver com seus concorrentes também, você não pode perder uma força comercial em relação a isso, né? Tem uma excelente capacidade de resposta. Aqui também foi um outro ponto levantado nesse estudo, que normalmente nos e-commerce, a gente, quando recebe um e-mail, a gente se preocupa em resolvê-lo e depois já trazer a resposta com a solução. Mas isso foi identificado que não é o mais eficiente. É melhor que você responda o mais rápido possível, explicando o que vocês irão fazer, né? Então também não adianta ser uma resposta automática. Então, por exemplo, um pedido que foi extraviado nos Correios. A gente sabe que a gente tem que entrar com o protocolo junto aos Correios, o Correio demora lá os seus, não me engano, de 3 a 5 dias para responder, para daí a gente conseguir dar uma resposta para o cliente. Ou se a gente resolver fazer algum trâmite anterior a isso, a gente leva um tempo até tomar essa decisão. O ideal é que você já responda dentro de um curto prazo que o e-mail foi recebido, que vocês já identificaram que realmente o pedido foi extraviado, que estão tomando as devidas providências e que dentro de X prazo vocês devem ter uma resposta. Aqui nesse gráfico, ele está meio pequeno, mas mostrou a eficiência das respostas realizadas até 5 minutos. Então, esse gráfico mostra faturamento. Então, o faturamento, claro, que não é que a venda foi efetuada logo depois desse e-mail, mas os casos que foram respondidos em até 5 minutos tiveram aí faturamentos muito maiores. E outra questão seja fácil para fazer negócios. O cliente não quer dificuldade, o cliente não quer um monte de regra, o cliente não quer um checkout complicado e longo. Você tem que ser fácil. Facilite a vida dele, não complique. Isso é essencial para que você fidelize seu cliente. Se você fizer bem feito esses 3 itens, se aplicar isso muito bem na sua loja, você vai resolver 80% das questões para fidelizar um consumidor. Agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas para você entender um pouquinho mais a experiência de compra, só que pela visão do próprio consumidor. Eu acho que hoje a gente atua muito na questão de analytics, de dados quantitativos, muita questão até de leitura, de especialistas, mas e o nosso consumidor? A gente ouve o suficiente o que ele tem para nos falar? E aí muitas vezes não. A gente tem aí às vezes um EBIT, que ele vai lá e coloca umas informações, a gente muitas vezes nem vê o que eles colocaram. Tem, claro, o Reclame Aqui, que a gente tem que atuar em cima daquilo, mas é feita uma tomada de decisão em relação a isso. Aqui eu vou trazer algo que está sendo muito pouco usado ainda, é uma grande tendência que vem dos Estados Unidos, eu venho aplicando isso aos meus clientes e com grande sucesso. São ferramentas a um custo baixo, tá? Então eu não vou trazer para vocês coisas impossíveis de serem aplicadas. Claro que existe um investimento nisso, mas eu garanto para vocês que se vocês fizerem o ROI de um estudo de experiência de compra, vocês vão ver que ele é positivo. Porque um estudo de experiência de compra vai aumentar a tua taxa de conversão, vai gerar uma melhor experiência de compra, vai cortar algumas dúvidas, então você vai economizar os seus custos com atendimento ao cliente e também em desenvolvimento. Então, muitas vezes você acha que você tem que consertar uma coisa que realmente não é um problema para o consumidor e tem outros pontos que o consumidor está levantando para você que estão criando uma má experiência e que você pode investir e gastar tempo naquilo que você vai ter um retorno melhor. Aqui a gente tem alguns tipos de pesquisas feitas para estudo de experiência, usabilidade, navegabilidade. A gente fala aí de estudos de laboratório, que são os caros e que só os grandes players fazem, onde você chama pessoas para uma sala e aí eles fazem simulações de compra no site, você identifica, tem até coisas super modernas lá fora, onde você consegue mapear o olhar da pessoa, onde ela está olhando na tua tela. Isso a gente não vai tratar aqui. Existe o Focus Group, né? Então você junta um monte de consumidores que já realizaram uma compra no seu site
e faz testes também, é algo realmente para maiores. A gente tem o Web Traffic, que é o Analytics, que hoje todo mundo deve usar. A gente tem outros um pouco mais avançados, como o Crazy Egg, ClickTail, que fala sobre, que mostra a questão de heatmap, então como o seu consumidor navega. E as pesquisas online, né? Então, sei lá, uma própria Weebit, ou uma pesquisa que você manda para o seu consumidor, seja ela no Google Docs, seja ela no SurveyMonkey. O que eu vou tratar aqui, na verdade, são dois. Um é o teste com cliente oculto virtual e o outro é o teste espião. O teste com cliente oculto virtual, ele consegue trabalhar tanto dados quantitativos quanto qualitativos, diferente do Web Traffic, por exemplo, do Analytics, que vocês devem usar, que traz para vocês informações muito quantitativas. E também uma pesquisa, que é basicamente quantitativa. E através desse teste online, você também consegue ver atitudes e comportamentos, coisa que você pouco consegue ver em outros tipos de pesquisa. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona, e no final a gente vai ver até o case da Theodora Home, onde eu fiz esse teste com eles, e vocês vão identificar algumas das coisinhas que podem aparecer num teste como esse. Então, o que é o teste com cliente oculto virtual? Então, o cliente oculto virtual, ele é um usuário anônimo que ele vai analisar diversos pontos dentro do seu site. Então, vai ser a percepção da marca, a layout, a eficácia da busca, a descrição dos produtos, a qualidade de imagens. Você pode pedir para ele fazer uma consulta no atendimento e ele vai analisar isso. O fluxo de compra até o final, então qual a dificuldade que você vai fazer, que ele vai ter com isso tudo. Só que isso é feito através de vídeo e um questionário. Ou seja, você vai ver o que a pessoa está fazendo e ela narra os passos dela. Então, tudo que ela vai fazendo, ela vai narrando. Ela fala, então, agora eu vou clicar aqui na busca porque eu não estou encontrando aquele produto dentro das categorias. E muitas vezes você consegue descobrir insights na narrativa dela e até coisas que, por exemplo, ela faz uma coisa e diz outra. Então, a gente consegue entender de uma forma bastante profunda comportamento dele online. Então, e quantas pessoas eu tenho que fazer para que isso seja efetivo? Existe um estudo que fala que com 5 clientes, só 5, você consegue levantar 85% das melhorias e erros dentro do seu site. É claro que se você é um site gigantesco e você quer saber um pouco mais até fazer um comparativo com seus concorrentes, que também dá para fazer um teste com cliente oculto, você tem que fazer isso um pouco maior para que você tenha uma base de comparativa maior. Mas, para casos de pequenos e médios, 5 clientes é o suficiente. A gente vai conseguir levantar quase tudo, 85% dos problemas, e isso não vai gerar um custo muito alto. O que eu recomendo e o que a prática e a teoria recomenda? É melhor você fazer vários testes de 5 do que um de 30. Porque aí você cria cenários diferentes. Então, no primeiro, você vai ver muito a questão de usabilidade e se os consumidores estão encontrando aquele teu produto que é o teu best-seller de forma fácil. Depois você identificou que você está tendo um problema muito grande no frete. Então, você vai criar um cenário para que chegue no frete e te mostre o que está acontecendo. Então, é isso que a gente orienta. Claro que teste deve ser feito com frequência, você tem que ter a capacidade de tomar decisões a partir do teste. Então, não adianta você fazer um teste e depois você ver, putz, mas eu não tenho nem a agência para implementar as melhorias, ou eu não tenho recurso para implementar. Você tem que ter o mínimo para conseguir, depois de identificar todas essas melhorias, você possa aplicar algumas e dar prioridade naquelas que são mais importantes. Então, como que funciona, né? A gente elabora um teste criando tarefas e questões. A gente escolhe os 5 participantes com base num público-alvo. Então, você pode escolher idade, classe social, sexo, região, profissão, para realmente trazer o público que é o público que compra na sua loja. E aí eles vão realizar esse teste gravando o vídeo e respondendo as questões. Você vai ter acesso ao teste completo, normalmente é de 20 a 30 minutos de vídeo. E aí você vai analisar tudo que foi levantado, os insights, o que a pessoa pensou, porque ela está narrando. Então, quando você narra, você diz aquilo que você está pensando, e com isso vai te trazer um monte de insights e identificar diversas melhorias e erros e tudo mais
questões que você pode aplicar para realmente melhorar a experiência de compra da sua loja. Aqui eu trouxe um exemplo simples desse teste aqui, onde ao clicar num produto, 2 consumidores levantaram questões práticas, né? Então lá ele tinha o tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a pessoa falou, eu só conheço tamanhos PMG, como que eu adquiro essa camisa? Então isso leva aí a gente a repensar a maneira como a gente determinou o tamanho. De repente ter uma tabela de comparativo, então 1 e 2 é P, o 3 e 4 é M, o 5 e 6 é G, então, ou trazer medidas mesmo da roupa. Aqui embaixo um outro que a gente falou, não diz o que camisa é feita, e sou alérgico a certos materiais. Então aí ele mostrou a necessidade de você colocar o material dentro da sua descrição. Então, muitas vezes, você investe em tecnologia, você investe em alguns recursos, e são coisas simples, com a descrição do produto, que estão fazendo você perder venda. Qual que é a vantagem de fazer um teste com um cliente oculto virtual como esse? A gente tem aí, primeiro, a possibilidade de selecionar prestadores dentro de milhares e de todas as regiões. Então, você vai pegar pessoal do Nordeste, do Sul. Eu já tive alguns clientes, por exemplo, cliente do Sul do país, que tinha uma loja fantástica, mas ele tinha uma limitação de vendas, ele não conseguia melhorar. E o que foi identificado é que ele não tinha uma força de marca para vender em outras regiões. As pessoas desconfiavam na marca e era uma empresa que já estava há quase 20 anos no mercado de varejo. Então, o que a gente trouxe para esse cliente? Primeiro, criar logo no topo um selinho perto da marca, perto do banner principal, de 20 anos de mercado esportivo. E lá embaixo, ou em algum lugar também, uma descrição na home, falando sobre um pouco mais sobre a loja. Outra questão que a gente fez foi, dentro do Quem Somos, colocar fotos das lojas, que são lojas lindas, maravilhosas, que passam realmente uma credibilidade. Isso foi percebido porque a gente fez um teste com outras regiões. O participante está no seu ambiente natural. Ele está dentro da sua casa, no seu computador. Então, muitas vezes, a gente percebe erros de browser, por exemplo, porque a gente sempre navega no mesmo. Então, eu tenho meu computador do trabalho, estou sempre navegando lá, para mim está tudo perfeito. Mas quando a gente vê um cliente que tem uma condição, de repente, pior de recurso, de computador, até de navegação de banda larga, por exemplo, ele passa 1000 dificuldades. Ao longo desse meu trabalho, com experiência no e-commerce, eu identifiquei dezenas de sites grandes que têm uma enorme dificuldade para trabalhar com Safari, que é o que eu uso, por exemplo, é o navegador que eu uso e que ele é usado por boa parcela dos consumidores, né? A gente morre de medo do Internet Explorer, que ele realmente dá mais problema, mas e se o nosso cliente está lá, a gente consegue até ver isso pelo Analytics, como que é a experiência dele pelo Explorer? É barato, é mais barato do que você fazer um teste em laboratório, um focus group, com certeza, e ele é rápido, porque assim que a pessoa termina a pesquisa, você já recebe ela, é tudo online, você recebe, você já consegue baixar o vídeo, você já consegue analisar. E o que a gente consegue tirar disso tudo? O que a gente consegue analisar num teste com cliente oculto virtual? A gente consegue, por exemplo, criar uma tarefa onde a pessoa tem que procurar um produto e realizar a compra até o final. Então a gente gera uma taxa de efetivação. Quantos conseguiram ir até o final? Ou até uma coisa mais difícil, para finalizar a compra, todos conseguem. Mas sei lá, vocês têm um programa de fidelidade no site de vocês. Então, daí vocês vão criar uma tarefa que ele tem que se inscrever e fazer algo mais. Você vai ver quantos vão conseguir realizar essa tarefa até o final. A taxa de eficácia. Então, em quanto tempo, em quantos cliques ele demorou para cumprir uma tarefa. Então, novamente, você tem aí um produto super premium, que você vende super bem, e você quer que as pessoas encontrem esse produto. Eles vão entrar e você vai identificar em quantos cliques ou em quanto tempo ele consegue chegar lá. Você vai ver por onde o cliente navega, por exemplo. Então, às vezes a gente acha que o cliente procura por X produto dentro da categoria Y. E de repente a gente vê que não é isso.
que você está confundindo, o seu produto está no lugar errado, eles estão procurando aquele produto X na categoria Z, e não estão achando, porque você, no seu ver, na sua experiência, até às vezes de mercado offline, seria mais natural. E isso você não consegue ver no Analytics, né? Porque no Analytics você vai ver que a pessoa chegou na categoria e foi embora. Mas não o porquê. E muitas vezes a pessoa vai lá narrando e mostrando para você onde ela clica e o que ela clica. Você vai ter sugestão e feedback dos clientes, né? Então opinião mesmo, sensibilidade desde o momento da compra e indicadores de satisfação e percepção da marca. Então às vezes você vê, pô, mas eu estou achando tudo muito pesado, essa marca aqui não está me passando credibilidade, o site está me passando amadorismo, e são realmente percepções desse consumidor. Então, através desse teste com o cliente virtual, a gente consegue analisar a atitude, né? Então, o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo, o que eles querem, o que eles esperam no seu site, o comportamento, então, o que eles realmente fazem, se isso encontra o sucesso, né? Se você performa direito até o final, e se você não performa, por quê? Né? Onde está acontecendo esse problema? E aí você tem o impacto na experiência do cliente, né? E essa experiência do cliente vai te gerar conversão, retenção, um fortalecimento de marca e com certeza uma satisfação. É por isso que eu venho fortalecendo muito isso para os meus clientes e estou aqui apresentando para vocês a necessidade, a oportunidade de fazer um teste com o cliente oculto, de ouvir o seu cliente. Outro teste que eu acho super válido e que é super simples de fazer é o teste espião. O teste espião na verdade, você simular uma compra sem mostrar que você né? Então, isso pode ser feito por você ou por um familiar. Se é você que está na operação no dia a dia, claro, não adianta você fazer, que você vai saber que esse é um teste espião. Então, peça para alguém fazer até com dados fictícios, né? Então, criar um e-mail no Gmail, pôr um nome ali falso, e o CPF vai ter que ser verdadeiro, ou um CPF válido, mas realizar um pedido real do começo ao final. A ideia é que você crie também um cenário, então imagine uma situação que você está precisando de um produto, como que você vai, ou essa pessoa vai achar o produto, gerar uma consulta ao atendimento. Então, para você testar os seus funcionários, entender se eles realmente estão seguindo aquilo que você propõe para a sua empresa, se eles estão realmente seguindo a cultura empresarial, a essência da sua empresa. E no final, você realiza uma troca. Você vai fazer uma logística reversa. E você vai ver como isso é duro para o consumidor. A grande maioria das lojas hoje gera uma péssima experiência de logística reversa. E o que acontece com isso é você perder o seu cliente. Tá? Então, todo aquele investimento que você fez de mídia, otimização de site, retargeting, redes sociais, você conquistou esse cara, mas se ele por acaso teve que devolver o seu produto, e isso foi um parto, e eu, por trabalhar com isso, faço muita lógica reversa, posso afirmar que a grande maioria é um grande esforço. E muitas vezes por uma limitação. E eu até entendo, tá? Como eu disse, eu fui lojista e eu tinha uma lógica reversa fraca. Porque a gente acaba usando os recursos dos correios, ou seja, você gerar o código e a pessoa ter que ir até o correio, já gera uma péssima experiência. Eu entendo que muitas vezes não tem outra alternativa, mas eu acho e eu defendo de que é necessário a gente estudar alternativas, inclusive financeiramente, ver o impacto de contratar o próprio serviço dos Correios de coleta dentro da sua operação. Qual que é o volume que você tem de lógica reversa? Se ele for pequeno, você não perder esse cliente fazendo uma coleta é muito melhor do que fazer com que ele tenha aqui os Correios. Comprou online, quer comodidade, quer facilidade. Provavelmente não tem tempo de ir no shopping, não tem tempo de sair também. Então, que horas que ele vai devolver esse produto? Que horas ele vai sair nos Correios? Eu fiz isso muitas vezes para os meus clientes. E em muitos casos, o sistema dos Correios estava fora. Em muitos casos, o Correio não tem estacionamento para parar.
Ou seja, foi um grande parto. Eu nunca voltaria mais a comprar naquelas lojas. Principalmente porque tem a opção de comprar em outra, né? São produtos vendidos em várias lojas. Então pense um pouquinho nisso e faça a logística reversa, e não só no site de vocês, faça o teste nos seus concorrentes e analisem como que é a experiência de compra deles. Então aqui a gente vai avaliar o fluxo de compra, o atendimento, a entrega, a embalagem, como que chega a isso? Eu já vi sites super bacanas que eu colocava para vir com a embalagem de presente, que eu pago por isso, inclusive, né? E muitas vezes não é barato, só lá, sei lá, 5, 6 reais, e vem um papelzinho, aqueles prateados, que bem mais ou menos, e ele é feito com um lacinho todo bonito, só que ele vai dentro da caixa, então ele chega todo amassado. E eu vou dar isso pro meu amigo, pro meu presenteado, eu tenho que rasgar a embalagem, comprar outra e refazer. E às vezes é fácil de você solucionar. Então, se você está dando embalagem, tenha uma embalagem que ela suporta, uma embalagem superior que ela suporte isso. Ou até mesmo, essas de alumínio, elas funcionam, mas não deixe espaço sobrando, não deixe bordas. Cole toda ela com durex, mas porque daí ela não vai amassar, ela vai chegar inteira e vai criar uma boa experiência. E a logística reversa que eu já conversei. Aí vamos falar então um pouquinho do caso da Theodora Home. No caso deles, eu vou fazer todo esse diagnóstico, que esse serviço que a PGC oferece, eu ofereci aqui para a Theodora. Mas para vocês eu vou trazer realmente só o teste com cliente virtual que foi feito ao longo dessa semana, tá? Então vou mostrar como que funciona e como que foi todo esse processo. Não sei se tem alguém da Theodora, se a Marcela está online, mas primeiro eu queria elogiar quase todos os testadores, né? As testadoras, são todas, o público é feminino, disseram ao final do teste que provavelmente vão comprar algum produto de vocês. Recebemos muito mais elogios do que dúvidas, e do que melhorias e problemas. Claro que há coisa assim para melhorar, e sempre há, e a gente vai ver até umas coisas meio particulares que eu acho que dificilmente a gente identificaria se não tivesse feito através de um teste com cliente oculto. Aqui eu trago só alguns pontos, 3 ou 4, mas no estudo realmente foram levantadas muitas coisas, mas que são realmente detalhes e que melhoram a experiência de compra e, consequentemente, vai te trazer mais conversão, mais faturamento. Bom, primeiro a gente cria um cenário, né? Então, no caso aqui da Theodora, eu criei o seguinte cenário. Sua melhor amiga acaba de se mudar para um lindo apartamento novo que passou um mês decorando e dividindo essa conquista contigo. Você quer dar um presente diferente que chame a atenção para ficar em um lugar nobre da sala de estar e decide procurar na internet. Então aqui é legal você criar esse cenário para que os testadores realmente se envolvam com aquilo e realmente se imaginem naquela situação. Aí a gente cria as tarefas. São sempre 5 tarefas e essas tarefas são muito baseadas no seu objetivo. O que você quer descobrir com esse teste? Aqui a gente fez um teste para realmente identificar navegabilidade, usabilidade e experiência de compra. Então aqui eu falo para a pessoa ir na página inicial e falar um pouquinho das primeiras impressões em relação à cor, layout, fonte, clicar no produto e descrever o que acha das fotos de descrição dos produtos. Aí a segunda, então, ao longo disso a pessoa vai fazendo e vai narrando, vai contando tudo o que ela acha. O testador só passa para a segunda tarefa depois que ele cumpriu a primeira, então tudo isso gera um roteiro para que a gente possa analisar depois. Continue navegando no site da maneira que você está acostumado e procure por um presente que você ainda não tem certeza do que quer. Narre seus passos e diga o que você sentiu ao navegar no site. Então aqui eu estou incentivando e estou cutucando o cliente para realmente ele navegar dentro de um perfil de compra que é um perfil muito natural, principalmente dentro da Theodora, que a pessoa ainda não sabe o que ela quer. Ela entrou dentro do site, mas é um site de decoração, de produtos super amplos, é uma linha extensa de produtos, e muitas vezes a pessoa entrou lá e ainda não sabe o que vai dar de presente. Na terceira tarefa, eu já traço algo muito mais específico, para identificar qual que é o processo de navegação dele em busca de um produto real, né, um produto já determinado.
Você lembrou que sua amiga adora Murano e resolveu dar um presente, um vaso. Procure um vaso de Murano para dar de presente. Não, essas passam as impressões ao longo da busca. Então aqui a gente vai entender um pouquinho a questão de navegação, categorização, utilização da busca. Então são informações bastante relevantes para a gente. O quarto é para ele realizar uma compra, então ele vai até o final e fecha a compra. Então a Teodora vai receber aí uns testes que vai ter que cancelar, porque realmente foi só um teste. A pessoa faz por boleto, né, para que não tenha que pagar, não vai pagar, e só tem que colocar o CPF válido para que dê andamento no processo. E no final a gente meio que fecha perguntando se transmitiu confiança e se continuaria navegando, se algo faria com que ela não navegasse, não continuasse navegando. Claro, essas tarefas são específicas com base em cada objetivo do teste, né? Depois disso, tem as perguntas. As perguntas, elas são escritas. Então, é diferente. A pessoa, quando ela está navegando e narrando, ela vai falando um pouco das impressões. Aqui, ela já fala algo que ela já trabalhou dentro da cabeça dela. Então, ela já processou todo o processo e agora ela tira um pouco as conclusões dela. Então, aqui a gente pergunta qual que foi o que a gente poderia fazer para melhorar essa experiência, se as informações dos produtos, descrição e fotos são suficientes e realmente convenceram ela a realizar uma compra, como que avaliaria a organização das categorias, por ser um site que tem muita categoria, categorias muito diferentes, a gente queria identificar um pouquinho os insights que os clientes podem nos dar, por que compraria desse site ou de algum concorrente, quais são os pontos positivos e negativos. Então, são todas impressões, são realmente informações que a gente poderá usar depois para tomada de decisões com base no cliente. Então, aqui eu realmente estou trazendo uma informação que é muito rica. E eu garanto para vocês que essa informação é mais rica do que muitos que a gente acaba perdendo tempo. Um teste como esse ele é complementar, tá, gente? Eu não estou falando que vamos fazer teste com cliente oculto virtual e nunca mais vamos mexer no Analytics. Não. É algo que complementa as informações. E muitas vezes você identifica um problema no Analytics e aí você gera um teste como esse para identificar o que está acontecendo. E no final eu faço aí uma pergunta mais quantitativa para ele quantificar aí de 0 a 10 se ele recomendaria. Isso gera o NPS, que é o Net Promoter Score, que vocês já tiveram até aqui uma palestra com o Tomás, que também é uma super referência aí da TrackSale. E, claro, que com 5 clientes, isso não é uma informação que realmente cria esse score. Mas ele vai te trazer uma ideia de realmente se você está agradando ou não. Se a tua experiência está positiva ou não. A gente fez esse trabalho com todos os estados, um público de 30 a 60 anos, com todas as profissões, um superior pós-graduado, casado, que falam todos os idiomas e da classe A. Então, aqui só para vocês entenderem como a gente consegue ser bastante específico no nosso teste. Na Templuzen, a gente acabou criando uma metodologia que eu trago aqui para vocês, onde a gente divide em 3 atributos, Um deles é a origem, então se aquela melhoria foi identificada pelo consumidor ou pelo especialista, que na verdade sou eu que faço todos os testes, se foi um erro ou uma melhoria, e se ela é fácil, médio, difícil de implementar. Isso a gente identificou e a gente implementou para que você possa priorizar. Então é claro que você vai ter muita coisa que é detalhe, vai ter coisas que realmente não vão influenciar diretamente na tua conversão, e com isso você pode realmente priorizar. Então, claro que você deveria começar pelos erros, e começar pelos erros fáceis, depois os médios, depois os difíceis, e depois partir para melhorias. Então, dessa maneira, você consegue organizar as informações e otimizar o seu trabalho. Então, aqui eu trouxe algumas coisinhas que foram bem interessantes que a gente identificou aí na Teodora. Uma das coisas que a gente percebeu é que a Teodora, dentro de cada categoria, tem um filtro ali por faixas de preço. E 2 clientes gerou dúvida para 2 clientes. Então, uma delas falou, agora fiquei em dúvida, o site é brasileiro, mas os preços estão em dólares? Essa Andréia de 35 anos. E uma outra falou, são dólares ou reais? A Raquel de 34.
Então aqui é um detalhe que gerou uma dúvida, gerou uma desconfiança, que de repente a gente colocando aí um R na frente vai deixar mais claro para o cliente. Isso é uma melhoria super fácil de fazer. Ah, isso será que está influenciando na conversão? Muito provavelmente não, mas para a experiência de compra pode ser que sim. Outra questão foi uma navegação por categoria. Dentro de cada categoria da Teodora, você tem esse Shop By, que vem novidades, presente, escolhas da Teodora, menor preço, maior preço, Get the Look e Decor by Style. O que aconteceu foi que as pessoas achavam que dentro de Decor, você tinha as novidades, os presentes, as escolhas. Mas na verdade é geral. Então se você clicar aqui dentro, Decor, novidades, vão aparecer 10 produtos. Se você clicar novidades, vai aparecer os mesmos produtos. Isso foi uma melhoria identificada por um cliente. Isso pode realmente ser muito interessante, né? Então, são as novidades de decoração, são as novidades de talheres, são o menor preço de decoração. Isso gera uma navegação mais facilitada, porque se eu já escolhi navegar por decoração, por que você vai me mostrar um talher? Você confunde um pouco o cliente, na verdade, você complica um pouco a experiência desse cliente. Aqui já não é uma melhoria tão fácil, porque você vai ter que mexer um pouquinho em programação e em categorização. Isso, ao meu ver, pode influenciar em conversão e em faturamento, sim. Aqui foi um erro que apareceu, é um erro super simples, mas que é identificado através de uma cliente. Ela entrou na página de lista de casamento e ela não conseguiu sair mais. Então ela até falou, como eu faço para voltar para o site? Ela só queria ver como que era a página, ela queria continuar a comprar dela. Então é um erro você não ter um botão de voltar, maneira de voltar. Ela tem que clicar no Teodora Home lá em cima e não tem esse clique. Então é um erro fácil, é só você clicar ou um botão voltar ou até colocar lá no logo Teodora um link para o site. O que mais trouxe de insights que a gente pôde analisar ao longo dessa pesquisa? Alguns clientes procuraram vaso de Murano em vaso e não acharam, porque os vasos de Murano estão só dentro de Murano. Isso com certeza pode acontecer com outros clientes, então seria interessante pensar um pouquinho em relação a essa categorização. Outro fato super importante é que quase a maioria das pessoas utilizaram a busca para encontrar um produto, quando já sabiam o que queriam. Então, dentro daquelas tarefas, quando você fala, procure alguma coisa para dar de presente, elas navegam por navegação, por categoria. Agora, quando você já sabe o que você quer, você vai direto na busca. Então, a sua busca tem que estar redonda, tem que estar funcionando muito bem. O que foi identificado é que existem alguns ajustes, como, por exemplo, a padronização de palavra. Então, às vezes está porta-guardanapo e porta-guardanapos. Isso atrapalha um pouquinho o sistema de busca. 100% entrar em novidades quando ainda não sabia o que comprar. Isso foi super curioso. Então, realmente, quando você quer dar um presente, e entravam mais em novidades do que em presentes. Porque realmente as pessoas querem dar algo novo, algo realmente que é o que acabou de chegar, né? Então, é um departamento a ser bastante valorizado. 40% orientaram a lista de produtos por menor preço. Claro, aqui estamos falando só em 5, então foram 2 de 5. Mas é algo também que nos traz aí uma questão de quando você quer dar um presente, muitas vezes você quer ver por preço. E um cliente trouxe também uma questão que eu achei interessante, que ela não entendeu como que é a coleção da Carol Celico, que eu sei que é um nome bastante forte no mercado, e isso não está descrito lá. Então ela comentou, mas ela é a designer ou é uma coleção que ela escolheu? E isso poderia ficar mais claro. Eu acho que isso ajudaria muito na conversão também. Então aqui foram só alguns insights, alguns levantamentos feitos dentro do site da Teodora, para vocês entenderem o que pode ser levantado. Com o vídeo vocês vão poder ver, realmente, as pessoas falam em cada momento, mas realmente eu trabalho com isso há 10 anos e o teste com o cliente oculto é algo que eu vi ser muito pouco aplicado, e a hora que eu comecei a aplicar nos meus clientes, eu vi um resultado imenso, assim. Até posso dizer que em alguns casos eu salvei alguns clientes que estavam indo por um caminho e com erros, e a gente identificou e resolveu um problema deles. Essa ferramenta, gente,
A que eu utilizo, e é a que eu conheço aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros, tem outras, é a Testa Isso. O custo por participante é de quase R$ 80. Então não é um custo absurdo, é barato, dá para você fazer. A gente está falando em 5 clientes, então é um custo aí de R$ 400 que se paga, porque se você identifica erros, melhorias, você aumenta a tua taxa de conversão, você aumenta a tua experiência, você melhora a sua experiência e você vai aumentar a sua retenção e fidelização de clientes. Eu, lá falando com o Thiago, que é o dono do Testa Isso, como eu trabalho, todos os meus testes são feitos com eles, a gente conseguiu aí um desconto. Então, se vocês resolverem fazer esse trabalho direto com eles, esse é um trabalho que a PGC faz, mas aqui eu trago para vocês a mesma ferramenta que eu uso, caso vocês queiram fazer por conta própria e tirar aí as conclusões e as análises de vocês. Se vocês quiserem fazer, é só vocês colocarem o PGIC10, que vocês vão ter desconto na compra dos participantes. Vocês podem comprar até um participante, tá? Mas a gente sugere 5, que eu acho que é o mais eficiente. E aqui eu vou falar um pouco desse trabalho que a gente faz lá na PGC, também não vou me estender aqui, mas é um diagnóstico com foco no cliente. A gente tem como objetivo aumentar as vendas, né? Então, identificando melhorias e erros, aumentando a taxa de conversão. A gente procura reduzir custos, então, identificando e solucionando dúvidas da experiência do usuário. Então, se gerar uma dúvida, essa dúvida pode ir para o atendimento ao consumidor, só que se eu consigo resolver ela antes disso, você elimina esse contato com o atendimento. Você também diminui o custo com o desenvolvimento de melhorias nos seus sites. Você vai trabalhar em cima daquilo que realmente você precisa fazer. E a satisfação. Então, se você, com esse estudo, você consegue melhorar a experiência, fidelizar e gerar recompra. O que a gente oferece nesse estudo? Os 5 testes feitos pelos consumidores ocultos, mais análise de especialista, né? Então, eu sou um especialista em usabilidade, navegabilidade, experiência de compra, então eu trago vários insights também. O teste espião, e no final eu entrego para o meu cliente 3 layouts, um da home, um da página de produção, um do checkout, com as melhorias identificadas pelos clientes e por mim. Então, eu não vou mexer em look and feel, eu não vou te trazer um layout novo. Mas, por exemplo, se o cliente falou que a busca está muito pequena, eu vou mostrar para você como que ficaria com uma busca maior. Então, eu só vou te entregar para você enxergar como o teu site ficaria com essas melhorias. Tá? Aqui, especificamente para essa palestra, eu trouxe uma condição especial. Então, eu vou oferecer 50% de desconto desse diagnóstico para 3 lojistas. Vai ser um sorteio, né? Então, aqui tem um link que é info.experiencianoecommerce.com.br/fastcommerce. Vocês têm que entrar lá, fazer o cadastro e aqui não coloquei um prazo, mas vamos deixar um prazo até amanhã, final do dia, para quem quiser. E aí no final do dia amanhã eu vou falar quem são os lojistas e comunicar aqui a Fast também para que vocês tenham essa informação. O custo hoje desse diagnóstico é de R$ 5.000, então com o desconto ele vai para 2.500. Eu tenho uma parceria com a Fast, então todo cliente da Fast Commerce já tem um desconto de R$ 750. Isso está lá no link de ajuda de parceiros de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido a importância da experiência de compra do seu consumidor. Um foco, vocês têm que focar o negócio de vocês em tomada de decisões com base no cliente. Vamos até olhar um pouquinho menos para o nosso consumidor e olhar um pouquinho mais para dentro. O que a gente identifica ao longo desses vários estudos que eu tenho feito é que muitas vezes o básico ainda não está sendo feito. Então, vamos back to the basic, né? Vamos fazer muito bem feito o básico, que com certeza a gente consegue trazer um ótimo resultado. Fico à disposição aí para algumas perguntas. Isso. Pessoal, a gente só vai cortar um pouquinho o som e aí a gente já retorna com as perguntas. Enquanto isso, se vocês quiserem já digitando aí no chat, e eu vou colocar também o link no chat para que vocês possam clicar já e ficar mais fácil aí o acesso. Enquanto isso, a gente vai ficar um pouquinho sem som.
Bom, pessoal, eu vou liberar então aqui as perguntas, tá? Quem tiver mais, aí é só colocando no chat que a gente vai liberando aos poucos, tá? Então, a primeira aqui é do Bittencourt. Ele questiona se oferece o serviço de teste com o cliente oculto virtual, né? E se caso positivo, ele vai pedir para informar o contato, que eu acho que aí já tem a resposta, isso, né, do Bittencourt. Então, eu já liberei aí a pergunta dele. E já tem até o link aí para que vocês possam... Só para complementar, pode falar. Eu não faço somente o teste com cliente oculto virtual, né? Então, você analisa 5 clientes, esse serviço eu não faço. Eu faço realmente o diagnóstico completo e posso, sim, trabalhar com algumas coisas mais específicas. O que eu faço, por exemplo, que só envolve o teste com cliente, que pode só envolver o teste com cliente oculto virtual? Testes de concorrência. Então, a gente escolhe a loja e mais 2 concorrentes, e a gente realiza o teste com esses 3 concorrentes. Traz uns resultados super interessantes também, para que a gente identifique a experiência de compra, né? Eu falei muito vamos olhar mais para o nosso consumidor do que para o nosso concorrente, mas aqui a gente identifica muito a experiência de compra dentro do nosso site em comparação com os outros. Então, a gente, claro, fica à disposição para conversar, mas normalmente a gente pode procurar alguns serviços específicos, mas normalmente eu tenho o meu produto já pronto. Ótimo, o Bittencourt já deu até aqui um entendido, então acho que ficou muito claro. Teve aqui 2 perguntas de pessoas diferentes também em relação ao custo. O do Eduardo, né, qual é o custo da pesquisa, e depois veio a pergunta do Pedro, que ele também não entendeu os valores, se você pode repetir um pouquinho. Então, só para explicar em relação aos valores. Então, vamos lá, gente. Aqui eu mostrei para vocês a ferramenta. Então, vocês, se quiserem, podem fazer diretamente com a ferramenta da Testar Isso, que aqui eu mesmo utilizo. Ela custa R$ 79,90 por participante. Então, você pode contratar 1, 2, 3, 10, 20. Eu sugiro 5, né? E tem um desconto aí de 10% que com o cupom PGIC10. A PGIC faz um trabalho que envolve o teste oculto, a análise, o diagnóstico de experiência de compra da PGIC, que é feito por mim, tá? Então, é um trabalho pessoal, personalizado e que não é um funcionário que realiza. Eu faço pessoalmente. A gente faz o teste espião, com todo o processo, atendimento, logística, reversa e tudo mais. E no final eu entrego os layouts de 3 páginas. Esse custo padrão da PGIC é de R$5.000. Para Fast Commerce, eu estou oferecendo para 3 lojistas 50% de desconto. Então, isso seria por R$2.500. E qualquer lojista da Fast Commerce tem um bônus de R$750, porque nós temos uma parceria aqui, já somos parceiros há muito tempo, oferecer isso para lojistas da Fast. Ótimo, João, acho que ficou muito claro. A gente tem aqui a próxima pergunta, que é do Guilherme, ele até conta um pouquinho, né, da história dele, eu vou liberar aí para que vocês possam acompanhar junto. Certo. Então, aqui ele coloca, né, o nosso e-commerce está no ar há 1 ano e 4 meses no ramo de bike, que são nacionais e importadas, bem como acessórios e componentes. Eles têm 4 lojas físicas, desde a marca no mercado varejista, desde 1985. Então, eles sempre procuram tornar a eficiência dos nossos concorrentes e nossas eficiências. Nossas entregas, em grande maioria, chegaram bem antes do prazo estipulado, né, que foi uma coisa que você pontuou bastante na palestra. O nosso chat sempre está online e procura fazer um atendimento mais consultivo, pois cada ciclista é diferente e tem uma necessidade, uma expectativa diferente. Mas mesmo assim, ele relata que a taxa de conversão é inferior a 1%, com média de 30 mil pessoas na loja por mês e um ticket médio que não passa de menos de 530 todo mês. Então, a dúvida dele, nem sei se cabe aí a gente conseguir já fazer uma análise, como é que ele consegue tornar essas visitas em compradores, né? Então, esses visitantes em compradores, e como que ele pode perceber aonde está o problema que impede as conversões dele? Bom, Guilherme, a pergunta é bastante complexa, né? Eu acho que analisa como
melhorar a taxa de conversão é um grande desafio para todos os lojistas hoje em dia, e teremos que analisar diversos indicadores, né? O que eu sugiro que você faça, eu acho que pode ser uma tentativa de identificar isso, é realmente fazer um teste com cliente oculto, né? Então, aí de repente você não precisa nem fazer o teste de espião, mas eu acho que você tem claro qual que é o problema que você tem. Então, se você criar tarefas e um roteiro e um questionário direcionando para realmente identificar o porquê que eles entram e não compram, você pode trazer alguns insights bem interessantes. Você vai conseguir fazer um filtro bastante específico. Eu não sei se a ferramenta permite de realmente segmentar por ciclista. Aliás, existe agora que eu me lembrei, existe um validador. Então, você pode colocar lá, por exemplo, eu ando de bicicleta uma vez por mês. Então, a pergunta só vai ser válida, as pessoas que respondem, e os testadores só serão válidos aqueles que já fazem já praticam esse esporte dentro dessa condição que você colocou. Então, dá para você segmentar até aí. E com isso, você vai identificar realmente aonde que está o problema. É um problema do site, é um problema do produto, ou eles entram no teu site depois comprando concorrente, por quê? Também uma outra alternativa é você fazer do seu e mais 2 concorrentes, que é um outro caminho de análise. De repente entender a influência. Eu já fiz alguns trabalhos com bike. Eu sei que existe um problema da montagem da bike, né? Então o cliente compra. Ele tem uma certa preocupação. E depois ele recebe em casa, o que ele faz com aquilo? Ele tem que ir numa bicicletaria para montar. A Netshoes, por exemplo, já monta. Então acaba sendo aí um serviço super complicado que eles implementaram. Mas isso é uma suposição. Eu acho que fazendo um teste com cliente oculto virtual, primeiro, eu faria primeiro dentro da sua loja, 5 clientes, identificando as dificuldades e até perguntando por que ele não compraria no final. E depois eu faria um com os seus principais concorrentes para identificar essa experiência de compra no concorrente e identificar onde você pode melhorar. Espero ter te ajudado. Realmente, a conversão, tratar algo mais específico, são muitos indicadores e eu acho que também não cabe aqui nessa nossa... Ele até complementou ali que sobre os testes, né, ele não conseguia, então ele... Perfeito. Vai dar muito bem aí a dica. Eu acho que é válido. É uma tentativa, um custo bastante baixo. Então, vamos lá. Agora a gente tem a próxima, que é a da Ana. Então, a Ana, primeiramente, aí ela agradece pela palestra, né? Diz aí que foi muito boa, eu também acho. A minha dúvida é, existe algum aroma universal que possa usar para borrifar nas encomendas da minha cliente? Tem uma loja virtual de semijoias. E outra seria, o que é mais interessante, dar um brinde na primeira compra ou um vale-compras? Bom, legal. Em relação ao aroma, né, essa experiência realmente da embalagem, que ela é fundamental, eu não sei se você tem loja física. Normalmente, o que os lojistas fazem é trazer o mesmo cheiro da loja física, para você transmitir isso na sua venda virtual. Não existe um aroma universal, você tem que procurar realmente aromas que permaneçam na caixa. Então normalmente é feito num tecido ou num papel para que isso não se perca ao longo do trajeto da entrega e que tenha realmente a sua cara, né? Então acho que dá para trabalhar por aí. Em relação a brinde ou vale compras, eu acho que varia muito em relação ao seu público e ao seu produto. E também em relação a questões financeiras, tá? Eu defendo muito a questão da rentabilidade. Eu acho que hoje é um problema que a gente passa no e-commerce brasileiro, né? Essa busca pelo faturamento. Mas realmente eu questiono muito isso. Eu acho uma loja que fatura 50 mil e gasta 20 mil é melhor do que uma que fatura 100 mil e gasta 110 mil. Então, quando a gente fala em gerar essa experiência no final, você tem que fazer conta. Então, o que vale mais a pena? Qual que é a influência disso dentro da sua rentabilidade? O que isso vai te gerar de resultado? Um brinde, por exemplo, eu acho que ele é muito válido quando ele incentiva uma outra compra. Um brinde só por ser brinde talvez não seja interessante. Aí vale mais um vale compras.
Mas será? Que é um brinde, que é, sei lá, uma pulseirinha, claro que de plástico, sei lá, de material que é barato e tal, onde ele vai usar aquela semijoia e vai se lembrar? Isso pode ser válido. Mas tem que tomar bastante cuidado para não prejudicar a sua rentabilidade. É isso aí, pessoal. A gente vai liberar a última aqui, porque a gente já está praticamente aí já em cima da hora, que é a da pergunta aqui do Selimar. Perdi uma parte da palestra e eu gostaria de saber qual é o dia que vocês vão disponibilizar a mesma e se o cupom, até quando o cupom vai ser válido. Tá? Então, pessoal, a palestra nós disponibilizaremos no nosso blog na próxima semana. Tá? Todo esse conteúdo está sendo gravado, nós vamos disponibilizar depois para quem quiser assistir de novo. E agora o João já pode falar também um pouquinho aí da validade do cupom. O cupom do Testa Isso, ele vale até o final do ano. Então vocês têm aí um tempinho para utilizar. E a promoção realmente é só até sexta-feira, até às 6 horas, até o final do horário comercial. Porque daí eu tenho que realmente fazer o sorteio e já começar o trabalho na semana seguinte. É só usando o link aí que a gente já colocou, eu vou colocar aqui de novo para vocês, tá? Para ficar aí mais fácil o acesso. Então é só clicar, vocês vão direto para o formulário e de lá vocês preenchem para que o João possa ter acesso ao cadastro de vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí pela participação de todos. Obrigada, João. Parabéns pela palestra. Acho que foi ótima. Todo o conteúdo aí pôde ajudar todos nós. E é isso, gente. Muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo. Espero ter ajudado. Fico à disposição. Vou deixar os meus contatos estão na apresentação. Podem me adicionar no LinkedIn, no Skype. E fico realmente... eu busco e quero sempre ajudar a que a gente possa crescer no e-commerce e boas vendas a todos. Espero ter ajudado e muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima semana. Tchau.